Boa noite! Gravando mais uma reunião Zoom dos alunos da Iniciação Científica Júnior de 2023. Na verdade, porque participaram da RoboMobFog 2022, né? Só 36 alunos. Acho que eu vou fazer a chamada bem agora, só para botar foto para todos esses amiguinhos atrasados aí. O que vocês acham? Muita malvadeza? Tá bom, vou esperar uns 10 minutos, né? Tá bom. Excepcionalmente, estamos fazendo uma reunião antes do envio daquele relatório, né, das tarefas aí, que acho que é amanhã, né? Tarefa, enviar amanhã? É, né? Sim, porque se não fizéssemos hoje, próximo fim de semana, tem feriado, e sabe onde é que eu vou estar no próximo final de semana? Não, porque eu não contei para vocês. Eu vou estar num arraiá aéreo. É, arraiá aéreo, sim, em Bauru, no antigo aeroporto de Bauru. Acontece já acho que 7 anos o Arraiá Aéreo, organizado aí pela Fundação Marcos Pontes, onde tem lá, nesse aeroporto de Bauru, quer dizer, antigo aeroporto de Bauru, agora é Aeroclube, né? Tem lá uma réplica da cápsula na qual voltou à Terra o astronauta brasileiro, Marcos Pontes, tem uma estátua dele também, e a fundação dele organiza esse arraiá aéreo, um show de aviões de vários tipos, posições de aviões também, de vários tipos, né? Quadrilha da fumaça, também costumam fazer exibições, acho que aviões pequenos também, né? Aeromodelos também, né? E exposições de algumas atividades de carros também tem, né? E N coisas. Tá muito interessante. Vai a cidade inteira de Bauru, vai lá, enche o Aeroclube, né? E a OVA vai, é claro. Fazer o quê, professor? Vamos para o nosso planetário, é uma bolona grande, bonita, né? O que tem aí dentro, moça? É pula-pula? Não, aqui é um planetário, entra aí de graça. E também vamos fazer foguetes, esse foguete que você fez aí, melhorado, aperfeiçoado, né? Foguete nível 2. Sim, a gente faz lá com todas as pessoas que param lá para fazer, a gente coloca 4 mesas bem grandes assim, encheu a mesa, a gente começa a fazer os foguetes, né? Aquele, faz um tubinho, né? Faz um tubinho com as crianças, amassa o papel alumínio com a bolinha de vidro dentro, coloca aqui, né? Passa o fita adesiva, e mais demorado é fazer em pena, né? Aquele quadradinho, você corta aqui, dobra, dobra, e coloca em pena. E nível 2, né? Aí vou por impulso de ar comprimido, igual de vocês, né? Última vez, hein? Então, e vamos fazer isso lá. Então, 4 pessoas, 4 mesas grandes, umas 10 pessoas em cada mesa, e é um maior sucesso. Crianças gostam de fazer, adultos também, entendeu? E aí lançamos o foguete, a criança sai correndo, pega o foguete e lança de novo. Na verdade, é do show. Tá? Mas é ok. São 20 horas e 4 minutos, 52 pessoas. Estão vendo a novela. Hoje não tem novela. Professor, Fala, Mariana. o senhor ficou sabendo da Copa Paulista de Foguetes? Sim, 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 sim. Dia 17, estaremos lá. Pois é. Dia 10 estamos em Bauru, dia 17 em Sorocaba. E você, vai lá? Nossa escola vai. Que legal, então vamos nos encontrar lá, tá? Me procura lá. Ô, Canário, vamos tirar uma foto aqui, tirar uma selfie, tá bom? Tá bom. Isso. Pois é. Um grupo aqui de colegas da OVA, da Mofog, que ajuda a organizar a Jornada de Foguete, estão organizando a primeira Copa Paulista de Foguete, que vai ocorrer lá em Sorocaba, no Parque Tecnológico de Sorocaba. Ô, Mari Dias Jimenez, sua foto está bonita, mas mais bonita ainda vai ficar se você abrir a câmera. Mari Dias. Acho que só está a foto dela lá mesmo. Mariane Lima, está muito longe a sua câmera. Você não quer chegar perto da gente, não? Mari Dias, que está sem câmera. E sem microfone.
Puxa vida, está mudo então. Tá bom. Ok, pessoal, fizemos então esta semana a apresentação do capitão, né? Fábio Togmiller, do Corpo de Bombeiros, Rio de Janeiro, mostrou, né, a importância da gente ser organizado, ser precavido, usar EPI. Ele é tudo errado e ocorrer algum acidente, na dúvida, chamar 193, né, que é Corpo de Bombeiro. Se não for um assunto de Corpo de Bombeiro, eles orientam a quem você tem que chamar, né? Porque de repente você acha, poxa vida, não é incêndio, eu não vou chamar o Corpo de Bombeiro. Não. Na dúvida, chama o Corpo de Bombeiro, que ele vai falar, isso não é conosco, mas é 190, sei lá, 191, alguma coisa assim, né? Mas, em geral, eles dão sempre uma orientação inicial. Mas, melhor do que precisar da ajuda de alguém, né? É melhor não fazer besteira, tá? Principalmente quando vamos iniciar aí o manuseio de foguetes com cada vez mais e mais energia. Até vi no WhatsApp aí alguém fazendo teste já com foguete propelente só, né? Eu mandei uma mensagem lá. Certo, Hélio? Tudo bem, seu Hélio? Tudo, professor. Ok, ele baixou o negocinho dele ali, ó. A anteninha, né? Baixou a antena, né, Hélio? O Hélio tem uma antena. Aí quando a gente precisa falar, ele baixa a O antena. microfone. Parece o uma microfone. antena. Parece uma antena. Né? Pois bem, quem assistiu falou que gostou muito da apresentação do capitão. E quem não assistiu, assiste ela gravada aí, né? E também, deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada no chat aqui. Boa noite, estou sem câmera, gente, perdão o atraso, tá um pouquinho de atraso por enquanto, tá? E tinha um filme para ver, essa iniciação científica é muito maneira, é só ver filme, né? E, cadê? Ô, Lara Barros. Lembra que você tinha que ver um filme? Tinha, né? Já viu? Boa Como noite, era- professor. Vi sim. Qual era o nome do filme? A Conquista da Lua Muito bem. Quem conquistou a Lua? foi o Armstrong. Sim, o primeiro a pisar lá. Ele é vivo ou já é morto? Já é morto? Tem algum vivo dos três? Eu não me lembro, acho que não. Tem, sim. Acho que no vídeo não fala. Mas o segundo homem a pisar na Lua. Qual é o nome dele? Eu não sei pronunciar, é o Buzz, tem alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar o nome dele. Buzz. Também, os amigos chamam de Buzz. Buzz Aldrin. Sim, sim. O Buzz está vivo ainda, tá? Fala, Maria Clara, de mãozinha levantada. Inclusive, professor, o Buzz Aldrin se casou esse ano, né? Tá brincando? 93 anos, ele casou em janeiro. Que disposição, hein? E a esposa, será que tem 93 anos também? Eu acho que ela tem 60 ou 70. É, espero. Casou com alguém bem mais novo que ele, né? Muito bem, é o Buzz, é. Muito bem. E aí, já que estamos falando com a Maria Clara, Maria Clara, alguns que pontos você destaca aí no vídeo da Conquista da Lua? Eu destacaria principalmente a parte quando ele comenta das missões soviéticas, porque é algo que a gente acaba não vendo na escola, que elas existiram. Sim. E outro ponto que eu particularmente nunca vi na escola é que houveram outras pessoas na Lua, né? Foram 12 no total. Sim. Na minha escola, assim, sempre me falaram que apenas o Armstrong e o Buzz pisaram na Lua. Eu achei incrível, eu não sabia de verdade disso. Nossa, que surpresa! Vou perguntar aqui para a Luísa. Ô, Luísa, você sabia que tinha mais que o Buzz e o Aldrin que pisaram na Lua, Luísa Santos? Professor, assim, eu sabia porque eu
Gosto bastante desse assunto, então já tinha assistido alguns filmes antes, mas eu não sabia realmente a complexidade de todo o projeto. Porque eu não sabia que teve transmissões antes e depois para conseguir chegar na Lua com segurança. Sim. Eu vou perguntando aqui, assim, meio aleatoriamente, tá bom? Evandro. Oi, Evandro. Tá ouvindo? Tô sim. O que aconteceu com a Apolo 1? Pode repetir? Cortou aqui para mim. O que aconteceu com a Apolo 1? Acabou acontecendo um acidente que os 3 cosmonautas que estavam dentro acabaram sendo incendiados. Acidente durante o lançamento? E isso, antes de subir, se eu não me engano. Sim, não estava nem no foguete, estava fazendo um teste estático, digamos assim, no solo. Isso. Mas, Evandro, lá não tinha um monte de engenheiro, um monte de gente cuidando da segurança de tudo, e ainda assim teve um acidente fatal? Eles acabaram meio que sendo descuidados e deixaram muita coisa que era inflamável dentro da cápsula onde estavam os 3 cosmonautas. Muito oxigênio na cápsula, né? Perceberam? Descuidados foi a palavrinha que o Evandro usou. Quem foi descuidado? A NASA foi descuidada, né? Vocês não vão ser descuidados, né? Vocês não querem machucar ninguém, certo? Já sentiram, né? A pressãozinha. A NASA, né? Mas cadê o Henrique Coelho? Henrique Coelho. Parece que os 3 que morreram nesse acidente Professor, estavam... tá ouvindo bem, né? na verdade, eu ainda vou assistir o filme, eu vou assistir hoje, no caso. Caraca. No último dia, você vai assistir o filme? Não, no caso, eu vou assistir o filme e fazer hoje mesmo. Tá bom, vou perguntar para o Ian Tavares, então. Ô, Ian, já assistiu o filme, né? Assisti sim, professor. Aí, Ian, os 3 que faleceram na Apolo 1, que nem se chamava Apolo 1, na verdade, né? E as esposas, as viúvas, pediram, então, que a NASA batizasse aquele experimento, né? De Apolo 1, né? Certo? Tem uma foto muito interessante, né? Onde os 3 estão, assim, de mãos dadas em cima de uma pequena cápsula, né? E mandam um recado para o chefe deles. Prezado chefe, a gente confia muito no senhor, mas a gente, dessa vez, resolvemos nos dirigir ao seu superior. Estão rezando lá. Mas, mesmo assim, né, eles foram acidentados, né? Claro que isso foi uma grande lição para a NASA, né? Ou seja, mas foi uma lição que eles tiveram que aprender amargamente depois da morte de 3 astronautas, né? Por falar nesse sentido, eu lembro também da Apolo 8, se eu não me engano, onde eles leram o livro Gênesis, e depois gerou até processo para eles futuramente, que teve uma futura exploração que eles estavam ainda recorrendo a esse processo. Sim, sim, teve esses casos onde estão no espaço e fazem uma leitura, por exemplo, de uma parte da Bíblia ou coisa assim, né? E um órgão do governo, o governo não tem religião, né? As pessoas têm, mas o governo não tem. Quem está lá no espaço não são 3 homens, são representantes de um governo, né? E os governos não têm religião, né? Por mais bonito que seja o texto lido, sempre pode ter aquele que não acredita em nada e pode processar com todo o direito o governo, porque o governo fez algo que não está autorizado pela Constituição, essas coisas todas, né? Sim, então o vídeo conta a história bem completa, né, dessa conquista da Lua, uma verdadeira corrida entre russos e americanos, né?
para ver quem demonstrava mais tecnologia, mais conhecimento, mais poder, né? Tanto é que, nas palavras do John Kennedy, decidimos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Lembra que ele falou isso, né, no discurso dele? Então, eles queriam fazer algo difícil, que só eles conseguiram fazer, né? Isso numa época em que não tinha calculadora. Essas calculadoras hoje têm mais capacidade de cálculo do que os computadores que eles tinham na época. E o Bezerra, lembra aí do José Bezerra Pessoa Filho? Me disse que a idade média de todos os engenheiros envolvidos era da ordem de 26 anos. Pessoas bem novas, né? Estava todo mundo aprendendo a fazer tudo lá no fundo, né? Mas também consumiu uma grana violentíssima, né? Cerca de 4% de todo o produto interno bruto dos americanos foi usado durante essa corrida espacial, né? Mas com a condição de que cada estado norte-americano produzisse uma peça, uma parte do foguete. Ou seja, realmente foi uma corrida onde toda a nação, todos os estados estavam empenhados, né? Ok. Quer dizer, Esther, Estrela. Diga alguma coisa que você achou interessante lá no vídeo, Esther, Estrela. Olha, a parte que eu achei interessante foi justamente o que eu botei também no meu resumo, que eu já tinha visto o vídeo, o filme, no caso, né? Eu achei a parte interessante da Apollo 17, porque foi uma missão assim, que eles não estavam mais fazendo por conta da Guerra Fria, foi mais para pesquisa, né? Iniciativa científica. Foi isso que eu achei mais interessante. Claro que teve outras partes, mas o principal é o Apollo 17. Ô, Esther, e o que aconteceu com o Apollo 20? Que é Apollo 20. O Tinha que Apollo 20? aconteceu? O que aconteceu? Eu que pergunto para você, o que aconteceu? Eu não lembro de Apollo 20 não, professor. Não lembro? Vamos perguntar para a Emanuele. Oi, Emanuele, o que aconteceu com o Apollo 20? Oi, professor. Eu assisti o filme, né? E lá tá falando que as missões espaciais elas se encerraram na Apollo 17, as missões Apollo. Então não tem Apollo 20. Foram canceladas. Entendeu? Foram canceladas. 18, 19, 20 foram canceladas. Né? Eles já tinham ganhado a corrida, tá? Já tinham voltado na Lua, 12 americanos pisaram na Lua, aquela coisa toda, né? Então, acho que já está bom. Acho que já provamos para todo mundo que ganhamos a corrida, ganhamos essa parada, né? Então, as últimas... Mas a fuselagem estavam prontas, porque eles tinham uma verdadeira indústria de construção dos foguetes Saturnos, né? Então, estava já encomendado, estava pago, estava pronto, né? Era questão de treinar pessoal para voar, né? E aquilo lá foi espalhado pelos museus, diversos museus dos Estados Unidos, tá? E, felizmente, eu tive a oportunidade de ver um Saturno, sim, pendurado no teto de um museu em Orlando. É gigantesco, é impressionante. Tá? Só vendo mesmo para você perceber o quão grande era aquilo. Né? Tá bom? Cadê? Cadê? A Maria de Lima diz que não está. Rafael Bolsonelli, que não abriu a câmera aqui, acho que levantou a mão. Não. Rafael, fala, Rafael. Que nem o senhor falou do foguete, do Saturno V, ele chega a ser quase do tamanho da Starship do Elon Musk. Sim, mas a Starship é mais alta, certo? Chega a ser quase o mesmo. Exatamente. Acho que cerca de 100, 105 metros de altura, coisa assim. Saturno 5. Tá, algum ponto para destacar aí, Rafael? Não, professor. Nada. Nada. Viu o filme? Assisti, sim. Fiz os relatórios. Ok, abram os seus PDF aí, pessoal. Ô, Gabriel, abre o seu PDF aí.
Vamos ver como é que ficou o seu PDF, Gabriel. Sou eu, professor? Abre o PDF. Todo mundo abre o PDF, né? Pode Uhum. pedir para qualquer um. Isso. Compartilhando. Estamos vendo, sim. Tem a capa, a contracapa. Eu fiz uma introdução sobre do que se tratava o vídeo e um resumo sobre o que eu achei mais interessante. Onde nele eu citei, por exemplo, a Valentina, que foi a primeira astronauta mulher russa que foi para o espaço. Eu pensei que você estava falando da nossa Valentina aqui. Não. Olha aí, Valentina. Você sabia, né, Valentina? Que tem uma xará sua que foi a primeira mulher que foi ao Eu espaço, né? sabia. Você sabia. Vai ver que é o sinal que um dia eu vou para o espaço também. Aí, muito bem. A Teresa Polvo, muito famosa. Continua, rapaz. Eu continuei falando sobre o poder político que essa missão teve no governo do John Kennedy e também sobre os russos que, apesar de promover seu sucesso, eles omitiam muitos dos seus fracassos das missões. Depois que chegou a parte das missões Apollo, eu citei algumas das missões que eu achei mais relevante, que foi o acidente da Apollo 1, a Apollo 8, que foi quando, apesar de eles ter chegado à órbita da Lua, não desceu nela em si, a 11, que foi responsável por levar o homem na Lua, e a 17, que foi a última missão que teve. Aí, em algumas conclusões, eu também citei algumas partes que eu achei interessante, como tinha algumas imagens reais, principalmente a do Alan Shepard, que jogou golfe na Lua. Aí tinha algumas imagens dele, uns vídeos, e eu achei interessante. E também da leitura de Gênesis, quando chegou à Lua. Muito bem, bem lembrado aí do experimento. Mas vamos ver aqui com a Júlia Soares. Ô, Júlia Soares, eles fizeram um outro experimento. Jogar o tênis não foi um experimento, mas eles fizeram um experimento de física básica. Pode parar de compartilhar, Gabriel. Obrigado. Hein, Júlia? Boa noite, professor. Eu não finalizei o vídeo, eu assisti metade. Então, você está falando de qual parte, exatamente? Assistiu metade. E o resumo vai ser... porque eu pedi 2 páginas. Uma página vai ser até a primeira metade, né? Aí a outra página vai ficar em branco. Você não assistiu, né? Vou terminar de assistir. A Maria Eduarda respondeu. Olha aí no chat. Ele soltou um martelo e uma pena. Cadê quem que eu estava falando? Maria Eduarda estava falando? Não, Maria Eduarda já falou isso. Era comigo, Júlia. Júlia. Aí, Júlia, então o astronauta levou um martelo e uma pena. Soltou as 2. Sim. Quem chegou no chão primeiro? Chegou junto. Mas você não viu o filme, você falou? Mas eu conheço o experimento. Mas lá ele demonstrou que sem a resistência do ar, os 2 objetos, não importa a massa, chegam simultaneamente ao solo, né? Sim. Muito legal o experimento, entendeu? Para fazer aqui na Terra, você tem que ter uma câmara de vácuo, né? Entendeu? E fazer um vácuo igual está na Lua, né? Para dar certinho. Muito bem. Ô, Pedro Henrique, mostra aí o seu PDF. Deixa só eu desmutar. Tá apresentando o meu PDF? Era eu, né? Tá aparecendo. Todo mundo Legal. escutar? Tá bom. Vai. Tá bom. Então, esse é o meu PDF. Eu comecei fazendo uma introdução sobre o que eu achei do vídeo e tudo mais. Introdução bem geral. Eu só fiquei com uma dúvida, porque as pessoas estavam comentando no grupo. Não pode ter mais de 2 páginas? Pode, O documento? claro que pode. Sim. Com suas próprias palavras. Nada de ficar copiando coisa da internet e colando aí, hein? A gente sabe muito bem quando você está usando seus neurônios ou estão usando neurônios alheios. Pode fazer com mais 2 páginas, não tem problema não. Tá bom. Aí eu citei todos os projetos espaciais que aparecem no vídeo, o Vostok e o Mercury, o Voskhod e Gemini, e aí as características dos projetos lunares, que são projetos que surgiram naquele contexto de
após o discurso do JF Kennedy, que foi um ponto do vídeo que eu achei muito interessante. E aí, descendo, eu falei um pouquinho sobre o programa Apollo. Citei só o programa N1L3 soviético e falei um pouquinho sobre o programa Apollo no meu documento. Aí eu trouxe uma característica do vídeo que eu achei particularmente muito interessante, que foram as classificações das missões segundo a função de cada uma dessas missões. A classificação tipo A, B, C, D, F, G, H e J, que ele menciona no próprio vídeo. Aí, como eu achei interessante, eu resolvi trazer para o meu documento. E aí eu falei um pouco sobre o programa e as missões. E aí eu trouxe um pouquinho sobre as missões, e aí eu trouxe um pouquinho mais sobre as missões que eu achei mais interessante no vídeo que ele trata. A missão, no caso, que eu achei mais interessante foi a missão da Apollo 8, que foi a do voo círculo na área ao redor. Eu achei interessante porque foi a primeira missão que saiu da órbita do raio terrestre, o raio de órbita terrestre, e atingiu a órbita lunar, então foi a que eu achei mais interessante. Mas só que a que eu achei mais divertida, que mostra no vídeo, foi a última, que foi a 17, e aparece ele lá jogando golfe, e eu achei muito interessante, porque pareceu mesmo uma amizade que foi construída ali mesmo. Eu falei um pouquinho mais sobre cada uma dessas missões, e também fui utilizando o critério do vídeo, o critério de classificação, para classificar as missões. Então, a 9, que é do tipo E, que ela só é um teste da cápsula, do módulo de controle e segurança, o módulo lunar. Eu falei um pouquinho sobre cada uma dessas no meu documento. Sim, E aí desce um muito bem. pouquinho, tem uma conclusão, a conclusão que é só para ratificar o fato de que tudo que aconteceu pós e que antecedeu o dia do lançamento e da chegada do homem na Apollo 11 foi resultado de tudo que foi desenvolvido antes disso e também sendo resultado de tudo antes, também influenciou diretamente as outras missões Apollo. Eu achei isso muito interessante no vídeo. Por exemplo, a gente tem que entender a Apollo 11 como sendo resultado de pesquisas de toda a segunda metade do século XX, desde Von Braun até Korolev, que desempenharam um papel fundamental em todo esse processo. E as referências bibliográficas, e meu documento é esse. Muito bem, muito bem. Foi uma boa ideia vocês terem feito aí os resumos por cada uma das Apolos, entendeu? Acho que foi uma boa ideia. Né? Eu Mas pensei o nessa que... divisão só Sim, porque no próprio vídeo ele tem essa divisão de capítulos, né? Ele sim, apresenta sim, essa divisão de tipo assim, cada capítulo ele trata sobre uma Apolo. sim. Muito bem. O apresentador é quem? O Nogueira, lá que você falou, né? Salvador Nogueira. É Salvador Nogueira. Eu dei uma pesquisada no próprio canal do YouTube dele, ele coloca nos textos, na parte mais geral sobre quem ele é e sobre a formação dele, ele coloca lá que o nome dele é Salvador Nogueira. E como o meu antigo diretor, eu acho que é assim que chama, meu antigo diretor, ele tinha comentado que ele queria esse modelo de referência bibliográfica, eu adotei e agora é padrão. Muito bem. O Salvador Nogueira, ele está no YouTube como Mensageiro Sideral. Se você procurar em coisa como Mensageiro Sideral, é ele trabalhando, tá? Eu escrevi um livro com ele também, tá? Ok. Legal. Foi. Eu achei ele bem didático, bem dinâmico. Sim, ele é um divulgador, né, de astronomia, astronáutica, entendeu? Muito bem. Ok, obrigado. Pode parar de compartilhar? Obrigado pela oportunidade. Tá bom. Então, mas algo que nos chamou a atenção é que eles foram bem metódicos, precavidos, né? Como falou o capitão Stogmeyer, né? Principalmente depois do primeiro acidente. Ficaram espertos, né? Imagina só se eles, na pressa, cometessem um erro em que 3 astronautas morressem, por exemplo, né?
ou ficassem sobre a Lua e não pudessem ser resgatados, né? Então, todo o esforço de chegar à Lua seria perdido, digamos assim, né? Então, eles foram bem precavidos em fazer testes sucessivamente, né, cada vez mais complexos, igual a SpaceX está fazendo, né? Testes cada vez mais complexos de todo o equipamento, só que, na ocasião, eles também tinham que testar também os seus cálculos, né, para ver se entra em órbita, né, retorna, chega na Terra, porque você lembra, né? A Terra e a Lua estão se movendo de uma velocidade diferente, né? Aquela coisa toda, né? Bastante cálculo envolvido ali, né? Tá? Muito bem. Então, 20h32, temos foi a aula e foi o vídeo, né? E aí, a próxima tarefa, né, Maria Eduarda Lira, que está... Qual foi a outra tarefa, Maria Eduarda Lira? Os lançamentos. Os lançamentos. E aí, Maria Eduarda Lira, você lançou os seus foguetes? Lancei. Sim. Então, lembre que aqui agora, lembra que a gente fez uma longa introdução. Agora você já estudou o quê? O Open Rocket, né? Já estudou o Open Rocket, tentou colocar aquele foguete a 400 metros de apogeu, né? Numa missão impossível, né? Mas tentaram lá, né? Viu a importância, CG, CP, estabilidade, influência das empenas, aquela coisa toda, né? Então, estudaram bastante o Open Rocket, né? E aí construíram seu foguete, um canudinho de papel, que estava por aqui, perdi o canudinho de papel, né? Tá aqui, né? Um canudinho, né? Bem levinho, né? Um diâmetro um pouquinho maior que o caninho de PVC, que vocês... não, isso aqui é vestido no tubo de lançamento, né? As empenas aqui atrás e o... tem um aqui. Parecido com o que vocês fizeram, tá? Essa aqui é uma versão um pouquinho mais trabalhosa para fazer as empenas, né? São 3 empenas, né? E aqui é a pontinha, né? Também a pontinha não está a coisa mais bonita do mundo. Tá? Então, e aí vocês têm agora um foguete, digamos assim, melhor construído, né? Decidiram se vão usar 3 ou 4 empenas, se é retangular, quadrada, diagonal, trapezoidal, conforme vocês acharam mais conveniente, né? A partir dos seus estudos no Open Rocket. E um desafio um pouco maior, né? Sim, a sua base agora, necessariamente você tem que ter um manômetro, ou na base ou na bomba, de modo que você pode controlar a pressão. Ou melhor, você pode controlar a energia com a qual você vai lançar o seu foguete, né? Para atingir um determinado alvo. Qual era o alvo dos astronautas? A Lua, né? Então, não adiantava eles fazerem um foguete que tivesse menos energia do que era necessário para atingir a Lua. Também não era necessário eles terem um foguete com 2 vezes, né, os reservatórios de energia de propelente do Saturno V, porque eles não iam além da Lua, né? Entendeu? Então, o foguete é aquela história. É um veículo de transporte que sai de um lugar e chega no outro. Só que agora a gente colocou um destino um pouco mais distante, 50 metros. E aí, Luiz Felipe, como foram os seus lançamentos? Não vale dizer que vai fazer toda manhã. Vou fazer toda manhã, professor. Não, eu já fiz lançamentos. Dá para ver aí a sua tabela? Como é que foi a dispersão deles? O senhor quer ver o... Vocês até já lançaram esse foguete no passado, né? Mas numa situação, digamos, menos preparados, né? Com menos engenharia embarcada na sua cabeça, né? E aí seu foguete caía 10 metros, era para lançar 20, não me engano, caía 10, caía 5, caía 30. Aquele show, né? De cai onde quiser, né? Agora não, né? Espero que com mais engenharia na cabecinha de vocês, vocês consigam fazer os seus foguetes
chegar mais próximo do alvo o maior número de vezes possível. Vamos ver aí, o Luiz Felipe mostrando o dele. Posso compartilhar a tela? Faz favor. Está compartilhando? Sim, se puder ampliar um pouquinho. Ah, não, o meu aqui que está, que eu botei duas coisas aqui sendo exibidas. Deixa eu fechar aqui. Melhorou um pouco. Pronto, vai lá. Ok, aqui está a capa, com todas as especificações nas normas da ABNT. Aqui tem um sumário contendo todos os assuntos que vai tratar o trabalho, e aqui tem uma pequena introdução explicando sobre a OBA, sobre a importância de Olimpíada no processo de aprendizagem, e tem aqui do que se trataria esse trabalho, fazer esse relatório. Que seria descrever as práticas dos lançamentos requeridos pela Circular 10 acerca do foguete nível 2. Ele é justificado na necessidade de aperfeiçoar lançamentos. E aqui também fala que desculpa, eu estou um pouquinho nervoso, mas enfim. Também está se referindo sobre a gente ter adquirido mais conhecimento anteriormente, porque esse seria o foguete ideal de nível 2. A gente lançou anteriormente o foguete de nível 2 sem ser o ideal. A gente não tem o conhecimento necessário ainda sobre o Open Rocket, por exemplo, e sobre a estabilidade de um foguete. E só isso mudou muita coisa. Você vai perceber que, por exemplo, nos meus lançamentos, no primeiro lançamento, assim, no teste, eu já consegui 50 metros. Foi muito rápido. Como é que é? No primeiro lançamento, eu consegui 50 metros. A dificuldade foi tentar manter os 50 metros. Sim, senhora. A metodologia está organizada para contemplar a elaboração do foguete nível 2 e os lançamentos e as medições. Aqui está explicando como construir o foguete, os materiais que eu utilizei. No caso, é tudo que o senhor explicou na Circular 7, só com algumas modificações. Eu vou pular essa parte. Aqui é a fotinha do foguete nível 2. Aqui dá para ver o CG, e aqui dá para ver o centro de gravidade, aqui o centro de pressão. Eu deveria ter diminuído mais em relação à distância, só que eu tentei com esse daqui e deu muito certo. Então, digamos que deu bom. Ok. Para encontrar o CG, eu amarrei o foguete num barbante e foi praticamente aqui. E o CP eu fiz isso daqui. Eu transformei ele em 2D, como eu tinha falado, e achei o ponto de gravidade desse. Aí é mais ou menos aqui. Aqui. E sobre a estabilidade do foguete, ficou 2,2. Eu falei com a minha monitora e ela falou que era um pouco demais. O senhor tem alguma ideia assim de quanto seria ideal? O que se pode fazer ao reduzir esse número, para reduzir esse número, você teria que diminuir a massa da ponta, né? Ou melhor, reduzir a massa da ponta. Mas ao reduzir a massa da ponta para um foguete que já é tão leve, né, o arrasto já começa a ficar considerável. Então, tudo está interligado. Além do que, o método para determinar o centro de pressão usando o centro de gravidade do perfil do foguete é só aproximar. Na verdade, a gente não sabe bem onde que está com esse método. Eu até fiz aqui um teste uma vez, depois fiz pelas equações e deu bem diferente, entendeu? Mas certamente ele teve um voo estável, isso que é importante, tá bom? Ok. Aqui está falando que eu utilizei 120 de PSI em torno, e o foguete foi de 25 gramas, aproximadamente. Os lançamentos foram realizados numa área de 600 metros quadrados, e eu coloquei 10 pedrinhas a cada 10 metros para facilitar na hora de saber a distância. Aqui está o foguete na área de lançamentos.
Assim, também eu utilizei todos os EPIs que está requerido na circular, e aqui tem uma fotinha minha no local de lançamento nos EPIs. Aí está o visor, o óculos, não dá para ver, eu também estou de boné, calça jeans, sapato fechado e jaleco. Análise dos dados, aqui está as equações, que também está abrindo na circular. A velocidade média do foguete foi de 21,613 milésimos. Metros por segundo, desculpa. Sim. E aqui são as equações do foguete. Tá, deixa eu ver se tem algo interessante para eu comentar aqui. Não. E aqui é sobre o foguete ideal. E o Y máximo dele seria de 47 metros, aproximadamente, 47,5 metros. O Y máximo seria de praticamente 12 metros e o tempo máximo de voo seria de 3,2 metros. 2 segundos. E aqui está a tabela de lançamento, juntamente com o gráfico que vem depois. Você quer que eu comente sobre a tabela ou... Nós estamos olhando aí, você foi variando a pressão em torno de 120 metros, mas o importante é, claro, não manter a pressão constante, né? O seu alvo é aquela distância, né? Para aí você vai variando a pressão, né? Ok, tá bom. Só queria comentar também que teve uma hora que o vento não estava muito a favor. Tá chovendo muito ultimamente, então foi um milagre ter feito sol exatamente naquele dia. E, assim, foi Deus. Aí teve uma hora que o vento começou a ficar muito, muito forte e começou a dar tudo errado. Eu comecei a ficar um pouco triste, mas depois voltou a dar certo. Muito bem, continua. Aqui está a tabela de dispersão de lançamentos, que é mais fácil olhar no gráfico. E aqui está o gráfico. Deixa eu ver se tem algo. Então, o X máximo é o laranja, certo? Exato. Aqui. Só uma coisa que eu não gostei muito foi em relação ao X máximo sobre Y máximo, que dava 4, e sobre o tempo máximo, que estava entre 3 e 4. 3 e 4, sim. Aí ficou um em cima do outro aqui embaixo, mas eu tentei fazer isso aqui para conseguir ver melhor. Aqui está a tabela da trajetória de lançamentos, que é bem gigantesca, então eu dividi ela em 3 partes. E aqui está o gráfico. Muito bem. A distância, né, contra a altura, ou seja, a equação da parábola propriamente, né? Certo? E aqui está exatamente o que o senhor explicou. Aqui está o gráfico das equações horárias. Peraí, vamos admirar o seu gráfico aqui, Desculpa. vamos admirar. Então, fora esses 3 aí que deu bem longe, seus outros 17 lançamentos, digamos assim, teve lá entre 47 e 52, né? Ou seja, muito bem agrupados os lançamentos, né? É o esperado, certo? Se você lança o mesmo foguete, com a mesma pressão, mesma massa, mesmo ângulo, a única coisa que vai estar variando, que você não tem controle, é o vento, né? Mas tem vento nenhum, por exemplo. Tá bom, né? Era se esperar que chegassem todos no mesmo lugar, ou muito próximo, né? Significa que você está com um bom controle do seu foguete, que é isso que a gente quer. A gente quer saber controlar o foguete, né? Um foguete simples como esse, cuja energia é simplesmente a pressão. Mais complicado já vai ser o próximo, que vai ser com água e ar comprimido. E aí já tem 2 variáveis envolvidas, né? Influenciam bastante, claro, além de todas as outras, né? Que vai ser a pressão, novamente, mas vai ter a água também, né? Entendeu? E elas estão amarradas, né? Você tem maior volume de água, você tem menor volume para ar, né? Armazenado, né? E assim sucessivamente. Quando chegar em vinagre de carbonato, a coisa é mais complicada ainda, porque você tem que fazer uma reação química, né, num ambiente fechado, e aí você tem que fazer a estequiometria, né, saber qual a pressão que vai ser gerada, e etc, 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 né? Mas o objetivo é o mesmo,
É você controlar o seu foguete, você ter controle sobre o destino em que ele vai chegar. Tanto é que, assim, as competições do Festival Brasileiro de Mini Foguetes ou da competição latino-americana de foguetes, onde o objetivo é chegar num certo apogeu. Não pode chegar nem muito abaixo, nem muito depois, tem que chegar naquele apogeu. É igual nós aqui, queremos chegar num determinado lugar. Então, você tem que projetar o seu foguete para ele chegar num determinado local, num determinado alvo, né? Tá bom, continua aí, rapidinho. Ok, aqui está a tabela das equações horárias, e aqui está o gráfico das acelerações. Aqui está o gráfico das velocidades, e aqui o das posições de x e y. E aqui está com uma pequena conclusão sobre tudo que o autor, no caso eu, conseguiu com o trabalho. E aqui está a referência. E é basicamente isso. Sim, veja a referência aí. Deixa eu ver a referência. Está vendo esse campanholo aí? Ele foi um aluno da OBA. Nossa, não esperava. Foi. Aí ele quis fazer uma pesquisa com os alunos, participantes da OBA. Quando ele estava na graduação, ele tinha que fazer lá o trabalho de final de curso dele. E ele elaborou um questionário e a gente mandou para as escolas que tiraram cópia do questionário, e os alunos, ao fazerem a prova, responderam o questionário também. E, na ocasião, precisava mandar as 10 melhores provas para nós pelo correio. Então, ele recebeu 3 metros, uma pilha de 3 metros de questionário, né, com as respostas dos alunos. Então, ele fez essa análise sobre a visão dos alunos sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica. Tá? Campanholo. Júlio César Campanholo. Muito bem, muito bom. Ok, obrigado. Por nada. Calma aí que está aqui, achei. Isso. Cadê? Noemi Panavella fez seus lançamentos? Boa noite. Fiz sim, professor. Deu tudo Fez certo. Fez o relatório também? Fiz. Espera aí que eu vou compartilhar. Eu só vou desligar a câmera porque eu tô pelo celular. Aí, talvez pode travar. Tá bom, vamos tentar. Acho que o Alberto não apareceu hoje não, né? Acho que está com a filhinha doente. Tem alguma monitora aí, monitor? Domingo, todo mundo na igreja. Só nós trabalhando aqui, né? Na igreja ou passeando. Festa junina rolando por aí, né? Estou me vendo ali. Ei, oi para mim. Estamos vendo, está pequenininho, mas está aí, o Noemi. Se der para ampliar um pouquinho, seria bom. Tá dando para ver, professor? Sim, mas é como se estivesse em pé ainda, né? Aí fica estreitinho assim, né? Você está dando um zoom, melhorou um pouquinho. Tá bom, continua aí, então. Isso, ele deitou o celular. Parece que ficou melhor. Aí tá bom, continua. Aí eu fiz a folha de rosto, o sumário, uma breve introdução. Em breve mesmo, né? Diga-se de passagem, 3 linhas, né? Sim. Aí aqui está a tabela. Eu estava até com medo, porque eu estava vendo no grupo o pessoal falando do PSI que utilizaram, e estava bem pouco, e eu com 120 de PSI, eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eu pensei que talvez tinha algo de errado, mas com a apresentação do aluno anterior, fiquei mais aliviada.
Você tem que acreditar nas suas medições, né, Noemi? Sim, verdade. Bom, eu comecei com 70 de PSI, aí chegou a 31, aí eu fui aumentando gradativamente para conseguir os 50 metros. Tudo bem? Espertinha. Eu fiz numa área aqui de casa mesmo, que eu moro no sítio, aí tem espaço de sobra, né? Fiquei até feliz que deu para fazer, porque estava num tempo de chuva, semana toda, parece que fala de soltar foguete, começa a chover aqui. Soltar foguete? Não, Noemi, a gente não solta foguete. Nas festas de São João, a gente solta foguete, pum, estrelinha, aquelas cores todas lá, você solta foguete. Aqui a gente lança foguete. Tá bom, Aí, continua. então, estamos expostos. O mais próximo, se eu não me engano, foi 50 metros, 900 centímetros. Teve um que alcançou 60 metros certinho, que foi o mais distante. Tem a próxima tabela, com as velocidades, tempo máximo. Tem o primeiro gráfico, que é a dispersão dos lançamentos. A dispersão está assim, um pouquinho flutuante, assim, né? Qual que é? A de cima aí, não? Qual que é o alcance? O alcance é a laranja, né? Sim, sim. Sim. Aí variando entre 50 e 55, alguns 60, né? Sim. Tá, muito bem. Aí tem a tabela, a trajetória dos lançamentos, que é Mas, uma tabela. Noemi, o monitor vai dar uma bronca em você. Para que tanta casa decimal aí, Noemi? Verdade, poderia ter diminuído. Continua. Vou fazer isso. Nossa. Aí tem a tabela que eu dividi porque ela estava muito grande. Aí tem a trajetória dos lançamentos. Aí a dispersão está um pouquinho maior, né? Você viu que no coleguinha anterior tem uma dispersão bem pequena, né? Porque o 50 está ali, aí já está variando entre 40 e 60, entendeu? Então precisa ter mais controle, né? Sobre o seu foguete. Certo? Você não quer que ele chegue a 40, você quer que ele chegue no 50, né? Você não quer que ele chegue no 60, quer que ele chegue no 50. Então você tem que controlar. Tudo bem que se você está usando o mesmo foguete, ao bater no chão, ele vai amassando a ponta. Aí você tem que recuperar a pontinha, para que fique igual, que amassou em pena, tem que deixar ele igual, né? Senão você fica testando diferentes foguetes, e aí não é o caso, né? Continua. Aí tem as equações horárias. Certo. Aí tem o gráfico das equações, que eu também dividi em dois, para ficar Sim. mais visível. E aqui tem os gráficos da equação horária, das acelerações, das velocidades, das posições x, y. Sim. Aí aqui tem umas fotos que eu coloquei do meu foguete. Eu fiz 4 foguetes. Aí tem a pontinha. Em penas quadradinhas. Sim. Da última vez eu tinha feito com 3 empenas, só que aí eu achei melhor fazer com 4, que eu acho que ficou muito melhor. Acho que não reparamos do colega anterior. Acho que Sim. Pedro Henrique, né? Foi você que mostrou antes, né? Pedro, você tinha quantas empenas? Eu ou o Pedro? Luiz Felipe. O meu tinha 4. Quadradas ou triangulares? Triangulares, igual estava no vídeo. Triangulares. Exato. Sim. Tá, continua, Noemi. Aí eu coloquei como componente de massa, eu coloquei um pouquinho de açúcar. Aí eu coloquei dentro de um saquinho e coloquei papel alumínio em volta. Aí aqui tá uma foto de uns foguetes. Os materiais que eu utilizei. O peso, que ficou cerca de 21 gramas. A estabilidade ficou 3,42, eu acho que
não ficou tão estável assim como o do anterior, que deu 2,2, se eu não me engano. Aí eu coloquei os EPIs, só faltou colocar a foto. Eu utilizei a calça, o tênis, o óculos de proteção e o jaleco. Muito Foi bem. basicamente isso. Talvez você tenha colocado muito açúcar no seu foguete, hein, Noemi? Também acho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. Obrigado, Noemi. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tá. Um voluntário aí para apresentar o seu relatório. O Pedro quer fazer um comentário. Fala aí, Pedro, está aqui. Se o senhor for voluntário, eu queria apresentar, se puder. Tá bom, então apresenta aí. Compartilhar aqui. Os demais podem deixar aberto o PDF aí do relatório. Viu, Joyce? Depois vai ser você, Joyce. Aparecendo? Apareceu a tabela já. Está na capa. Aqui é a capa. Aqui tá a foto do meu foguete. Eu fiz ele em 3D. Então eu projetei num software, o Tinkercad. Na verdade é um site, né? Ele é online. E aí eu projetei. Aqui ele está montado. E aqui eu fiz um protótipo com as aletas e a ogiva removível, né? Para caso de substituição. Então você imprimiu o Eu seu imprimi. foguete. Sei. E por que você decidiu fazer as 4 empenas quadradinhas assim? A rigor, você podia imprimir em qualquer formato, já que era impressora 3D? Não, na verdade, eu fiz quadradas, mas depois eu me arrependi. E aí eu fui para microretífica e fiz aqui em trapézio, formato de trapézio, né? Não sei se dá para ver. Você se arrependeu? Aí por que você se arrependeu? Conta para nós. Porque na hora de fazer o teste, né? Eu fiz dois foguetes e um era para teste para calibrar a pressão. Aí eu fiquei pensando, né? Acho que eu devia ter feito em formato de trapézio. Aí eu fui fazer, aí eu recortei com a microretífica. Tá. Mas e aí, colocou um E aí a pezinho na ogiva, ponta? Como é que foi? Porque a ogiva está ali. sim, a ogiva eu fiz para encaixar justamente para calibrar o peso. Então eu colocava um pouco de contrapeso, eu usei Durepox mesmo. E aí conforme eu ia preenchendo, eu testava, né? A impressora é sua ou é da escola? Não, a impressora é da escola. Muito bem. Mas eu que projetei e eu que imprimi. Fatiei no... Qual é a altura e diâmetro do tubo? O diâmetro interno é de 22 milímetros, externo é 24,5. E E aí a ogiva, só a parte da ogiva mesmo, sem contar a parte de encaixe, né? Ela tem 3 centímetros e no total o foguete tem 28,5 centímetros. E quais as dimensões das empenas? As empenas, ela tem 4 de... aqui tem 4 de comprimento e 4 de altura. A espessura é 2,5 também. Aí eu fiz a borda de ataque, por isso que eu fiz um pouquinho mais grosso. Sim, podia fazer mais fina as empenas? Sim, poderia. Só que por questão de economia, eu preferi fazer um pouco mais grosso e uma coisa que durasse e aguentasse mais pancada, né? Não, eu usei somente um foguete nos 20 lançamentos. Não quebrou a ponta, não? Houve uma avaria de afundar um pouquinho a ponta. Mas foi mínima, então eu até desconsiderei, não precisei substituir, não. Tudo bem, tá bom, continua. Aqui está o gráfico. Como eu falei, eu fiz dois lançamentos para calibrar a pressão. Um eu joguei 40 PSI, o outro eu joguei 100. E aí, analisando esses dois, eu decidi jogar todos com 70 PSI. Mas, E aí eu percebi que a Pedro, variação...
A pressão era variável, Pedro. E a pressão, a rigor, você pode colocar 71, 72, 69. Quer dizer, mais ou menos. Acho que tem de variação de 5 em 5 lá no marcador, né? Isso, é de 5 em 5. Sei. Sim, de qualquer maneira, estamos Aí a vendo aí. variação Está bem mínima que próximo deu dos foi em 50. relação ao vento, em razão do vento. Oi? Sim, sim. Não, estamos vendo que com 70 PSI você chegou bem perto dos 50. Sim. E os colegas anteriores estavam usando 100, 120 ali e tal. A massa do meu foguete deu 64 gramas. Quanto? 64 gramas. 64, 64. É. Ué, os coleguinhas anteriores estavam pesando coisa de 20 gramas, se eu não me engano. 29. Aqui eu tô contando tudo já, né? O foguete completo. Sim. Tá, tudo bem, continua. Aí aqui tá o finalzinho das 20 lançamentos. Aí aqui mostrando o T máximo, X máximo, velocidade inicial, altura, razão e PSI. Eu tive bastante dificuldade para marcar o tempo, porque agora cada vez mais longe, né? O foguete cai e é difícil de ter uma resolução boa para analisar na câmera. Então, eu coloquei uma câmera na visão lateral do voo e depois Sim. eu joguei no software e sincronizei o áudio das duas. E aí, automaticamente sincronizou o voo também, eu acho. É que, na Ah, verdade, há uma variação aí da velocidade do som, mas eu desconsiderei porque não é tão longe assim. sim, sim. Então, a sua velocidade V0, você calculou para cada um dos lançamentos, da ordem de 22,5 metros por segundo. E como vocês sabem, com S no final, sabem, né? Para transformar para quilômetros por hora, é multiplicar por 3,6, né? Para obter quilômetros por hora, que é uma unidade com a qual a gente está mais acostumado, né? Você anda num ônibus, num carro, numa moto, né? E os velocímetros são calibrados em quilômetros por hora, né? Então, estou fazendo a conta aqui, está dando a ordem de 80 quilômetros por hora, a velocidade de lançamento, né? Tudo bem que isso aqui é um cálculo que pega aí a velocidade, digamos, média, né? Porque você envolve a distância e o tempo total, né? E você tem o arrasto, né? E freia um pouquinho, enfim. Mas, enfim, a velocidade média aí, digamos assim, né? Embora seja o V0, é da ordem de 80 km por hora, né? Então, vamos guardando esses números, né? Porque mais adiante a gente vai trabalhar com velocidades iniciais mais altas. Daí os cuidados que o capitão falou para nós, né? Você está trabalhando com um artefato que tem mais energia armazenada. Aqui é só pressão que está na base e que dá um impulso nesse foguete. Depois você abre ar comprimido, né? E a gente não vai lançar a garrafa de água a 50 metros. A gente vai pedir para vocês lançarem, por exemplo, a 100 metros. Então, a velocidade inicial vai ser bem maior, o arrasto é maior. E, portanto, a pressão vai ser maior, né? Enfim, essas velocidades vão crescendo. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Continua. Só comentar também sobre a pressão. Eu estava com 2 manômetros, um na base e outro na própria bomba. E aí eu percebi uma diferença da marcação, que na bomba apresentava 80 PSI e na base 70. Aí eu concluí que há uma perda de pressão ao longo da mangueira, né? Então, quanto mais extensa a mangueira, mais pressão você perde lá dentro da base, né? A minha mangueira tinha 1 metro. Eu acredito que seja isso, não tenho certeza. Eu não Seria sei mais ou menos isso? se é a melhor explicação, Pedro, porque o fato é que os manômetros são distintos, são fabricantes distintos. Um é um pequeno acessório numa bomba. O outro já é um manômetro, né, que tem que funcionar isoladamente, acoplado a um instrumento, né, a alguma coisa, né?
Então, acho que é um pouquinho mais confiável esse que você compra e instala ele na base. Tá? Considerei o Continua. da base. Certo. Aí aqui está o gráfico das dispersões. Sim, bem pequena. Pressão, X máximo, velocidade inicial, razão X máximo, Y máximo. Aí o laranjinha embaixo tem máximo e Y máximo. Não, ao contrário, desculpa. Aqui é razão e aqui é Y máximo. Aqui está as tabelas para equação da parábola. Sim. Houve uma variação bem pequena. O lançamento mais próximo foi o lançamento 16, que foi 49 metros, 885 centímetros e 2 milímetros. Então, mas aí, Pedro, o ideal seria que a sua dispersão estivesse com valores dos dois lados do 50, né? Tipo 48, 49, 50, 51, 52, não é? Mas você manteve a pressão fixa. Você podia estar variando a pressão no intuito de chegar sempre em cima dos 50, né? Um pouco a mais, um pouco a menos de pressão, e com certeza você teria uma dispersão em torno dos 50, porque você só teve aí, aparentemente, um valor aí em cima dos 50 e os demais foram maiores que 50, né? Então, seria o caso de você ter reduzido um pouco a pressão, né? Sim. Ok, mas tá bom, continua. Aqui estão as equações horárias, né? A velocidade média deu de 22,4 metros por segundo. Aí o X máximo do voo ideal, né? 51,21. Apogeu 12,8 e T máximo 3,23. Muito bem. Aí aqui estão as tabelas, tabelas para aceleração, velocidade e posição. E por último, aqui algumas especificações sobre o foguete. O foguete estava alinhado aqui, porém ele estava balançando, então eu não consegui tirar a foto direito. Eu estava tirando sozinho ainda. Sim. Aí eu fiz 2, e aqui está a foto dele fincado no chão. Eu esperei alguns dias para passar a chuva, depois eu fiz os voos, os lançamentos depois da chuva. Então a terra estava bem fofa. E Para não absorveu quebrar a bastante ponta impacto. dele. Para não quebrar a ponta do foguete. Muito esperto. Ah, boa ideia. Vou Aí mandar aqui, todo mundo, viu, Pedro? Vou mandar todo mundo fazer o foguete agora na impressora 3D, tá bom? Mas, ó, quem tem um adendo acesso, aqui que eu não pessoal, quem tem coloquei. acesso na impressora 3D pode tentar fazer. Se precisar ajuda, pede para o Pedro Otaque aí. Ô, Pedro, que programa que você usou mesmo, Pedro? Entendeu? Vai lá. Estou à disposição. Isso. Um detalhe aqui que eu não coloquei é o material que eu utilizei. Eu utilizei PLA, o filamento de PLA. Mas também tem o ABS, PETG. Eu utilizei o PLA, que era o que tinha, né? E também ele é bem resistente. Sim. E o software o principal que eu usei foi o Tinkercad. O SketchUp, ele é um pouco mais complicado, então eu já usei ele para fazer a ogiva da jornada, né? Dessa vez eu não utilizei. Aí aqui estão as medidas, né? Ah, sim. Como eu fiz em formato de um trapézio, as aletas, eu coloquei aqui a base maior e a base menor. Correto. E aqui está a unidade de medida. Tá bom. Ok, É Pedro. isso. Obrigado. Tá bom. Parabéns, parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Pedro, algum comentário? Fique à vontade. Ocupado.
Fábio, Oi, boa noite. gostou da apresentação do Pedro? Gostei da apresentação do Pedro. Se eu tivesse acesso à impressora 3D aqui, eu com certeza tentaria fazer, mas não conheço ninguém que tenha, nem onde acessar. Ah, mas fez seu foguete? Fiz sim, Lançou? lancei, Tem um relatório aí? fiz. Então mostra pra gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Depois vai ser a Lara, viu, Lara Barros? Um minutinho só. Tô vendo, Curitiba. Ah, não. Tá, vai ser nessa tela aqui mesmo. Primeiro aqui a capa, aí o sumário, introdução, aí tem a parte 1, é a foto do foguete, com o centro de gravidade e o centro de pressão aproximado, né? Aí tem eu aqui, a bomba que eu utilizei para fazer o lançamento, os materiais. Na foto esqueci de colocar treino, inclusive, para medir. Aqui tem, tipo, uma descriçãozinha dos equipamentos que usei, do foguete, e etc. Aqui na análise de dados, eu peguei um dia bem sem vento aqui, ainda bem. Tiveram vento só em 2 lançamentos, e tinha uma bandeira no lugar, então dá para ver bem que estava bem sem vento mesmo. Eu gostei da dispersão dos meus lançamentos, porque tipo, deu para testar várias coisas assim, e teve uma dispersão de mais ou menos 5 para menos e para mais. 5 metros para menos, 5 para mais ou menos. Sua Então, variação de pressão foi bem grande também, hein? Sua variação de pressão foi grande. eu fiz vários testes assim, e aí a partir do lançamento 13, eu testei a dica que estava na circular de quando puxa o gatilho, ela, tipo, eu não sei explicar assim, mas quando vai puxar o gatilho, você puxar mais, quando tá na altura do braço, se eu não me engano, e aí isso acabou dando um impulso maior, e aí eu comecei a fazer uns testes com pressão mais baixa do que eu estava fazendo antes. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, pessoal, aqui não é só uma questão de ter uma pressão, né, dentro da base, mas também de ter uma habilidade braçal do lançador, né? Porque não importa se você vai ter, por exemplo, 200 PSI, se você puxar o barbante devagar, vai sair pouco ar, entendeu? Ele pode jogar o seu foguete a 1 metro de distância, se você puxar devagarinho, né? Por isso que a gente deu aquela dica, você tem que abrir instantaneamente o registro. E para isso demos a sugestão, né? Como é que foi que falei? Assim, o barbante esticado com a sua mão junto ao seu corpo. E aí você estica a mão, mas segura o barbante, não mexe na posição do barbante que está na sua mão, né? Estica o barbante com ele no seu braço ao lado do seu corpo. Você anda para trás, anda para frente, até que, né, com o seu braço do lado do seu corpo, o barbante fica esticado. Esticou, fica ali parado, aí sim, você levanta o braço, o barbante faz aquela barriga, né? E aí você puxa violentamente, porque aí você sai da velocidade 0, né, até a máxima velocidade, que é quando o seu braço está passando do lado do seu corpo. Então, esse tipo de lançamento tem como uma componente também uma certa habilidade da pessoa em puxar essa cordinha com muita rapidez, sem destruir a base, né? Continua. Bem importante. Ficou, tipo, bem mais fácil, assim, de controlar a pressão. Eu fiz mais testes. Tipo, depois do 13, deu para ver bem a diferença que a pressão faz. E
a diferença, tipo, da puxada mesmo. E, tipo, ele foi bem mais longe do que comparado com os outros lançamentos antes. Aqui ficou a tabela de dispersão dos lançamentos. Laranjinha é a distância máxima em metros. Fiquei bem feliz, inclusive, com ela. E é isso. A razão, né, entre o x máximo e o y máximo sempre dá 4. A pressão, eu senti que ela variou bem ali. Deu para fazer bastante testes. E a velocidade inicial, eu vi que ela ficou bem constante também. E acho que isso é bom, não sei. Eu achei legal. Aí aqui ficou aquela tabela gigante que eu tive que dividir em 3 páginas. E aqui o gráfico da trajetória dos lançamentos. Então, Pádua, esse gráfico, o ideal é você deixar ele mais alto, porque se você deixa ele bem baixinho, você vê que você vai amontoando tudo. O gráfico anterior também. Repara que mal dá para ler o que está escrito à esquerda ali, ó. Entendeu? Sim. Então, o gráfico você tem que dar um pouco mais de estética ao gráfico, para que ele seja útil. Imagina que você apertasse ainda mais, ficaria absolutamente inviável ler alguma coisa, né? Entendeu? Entendi. Depende, nem precisa colocar as bolinhas, pode colocar só linhas, entendeu? Mas estamos vendo ali que ele está concentrado aí entre 45 e 55 metros por segundo. Metros, quer dizer, desculpa. Metros. Isso. E aí eu percebi, né, que ficou, tipo, na leitura desse gráfico já consegui ver que ficou entre 45 e 55, com a variação lá de mais ou menos 5 metros. Aí aqui eu escrevi as equações horárias, eu acho mais fácil fazer elas no caderno e passar para cá. E depois eu tenho o gráfico das equações horárias. Esse, particularmente, eu acho mais legal de fazer. É que eu cometi o erro das casinhas decimais aqui nessa parte azul. Vou arrumar isso. E aqui embaixo, o gráfico das equações horárias. E aqui é a descrição do foguete dos EPIs que eu usei, com a foto do centro de massa e o centro de pressão. A minha estabilidade do foguete ela ficou bem alta, mas como eu já tinha utilizado esse modelo antes para fazer os outros lançamentos, eu optei por agora manter ela assim e acabou dando certo. Eu gostei bastante desse resultado. Como é que você fez essa pontinha aí do foguete? Explica para nós. É o centro de pressão menos o centro de gravidade, né? Não. A ponta do foguete. O que tem lá A na pontinha ponta? aqui é uma bolinha de gude enrolada em papel alumínio, e aí eu colei ela usando fita isolante, que tem um... Então, o formato da gruda, bolinha de gude mas... já deu o formato ogival ali, digamos assim, né? Você já usou a foi o mais curvatura. perto que eu consegui. Entendi. Estava tentando modelar, mas o mais perto que eu consegui. Tá certo. Já que não tem impressora 3D, né? Vamos fazer com a bolinha de vidro mesmo, Pois né? mais fácil. Tá certo. Tá bom, tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eita, pessoal tímido. Tá bom, Paulo. Tá muito bom. Parar de compartilhar aqui. Pode parar. Obrigado. O pessoal ficou empolgado ali com a sua escola, hein? Você tem impressora 3D lá. Tá? Cadê? Mari Dias? Como é que vai, Mari Dias? Só tem a foto dela aqui. Maria Eduarda. Está em preto e branco, Maria Eduarda? É, você. Parece. E a Mari Dias não deu sinal de vida. Está sem câmera, coitadinha.
Puxa vida. Justo hoje que eu ia perguntar para você. Tá bom. Ok, pessoal. 9h20. Acho que já deu... Vocês tiveram uma boa ideia do desempenho dos foguetes aí de alguns colegas, né? Tudo bem, eu sei que o Romeu quer mostrar o dele. Vai lá, Romeu. Adivinhei seu pensamento. Mas é o último, hein, Romeu? Vamos lá. Oi, professor. Então, professor, eu não finalizei a tarefa 28 dos lançamentos. Ela está pronta, mas não está finalizada, não está formatada. Eu vou terminar de formatar ainda hoje. Sim, mas tem como mostrar o foguete que você usou? O foguete está aqui, ó. Foi o mesmo da tarefa 19, ele, por incrível que pareça, aguentou mais 20 lançamentos. Aí, ó. Pega embaixo ali, pega ali, ó. Então vamos fazer o seguinte, Romeu. Todo mundo que tiver com o foguete aí perto, levanta o foguete aí para a gente ver. Bota ele atravessado aí para a gente ver. Vamos lá, todo mundo. Bota seu foguete. Pode ir lá pegar. Acho que aqui. Tá. Estamos vendo o foguete. Melhor. Aí. Estava fazendo muita luz. Aí, até o Hélio foi pegar o foguete dele. Ô, Hélio, parece um foguete grandão esse, hein, Hélio? Aí tá com a marcação do CP e do CG aqui. O CP. Não é muito grande isso aqui, não. Mais ou menos uns 30, 32. Tá bom. Mais ou menos o tamanho de uma folha de papel mesmo, né? Olha o Pedro lá, todo exibido lá com o dele. Alguém mais tem fez foguete na impressora 3D? Não. Vou tirar o filtro aqui para você. Ô, Romeu, fez o seu na impressora 3D? Não, o meu eu fiz com molde, que o senhor tinha falado. Eu não achei o cano branco aqui onde eu moro. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o cano marrom de PVC e dei umas voltas de cartolina, para deixar um pouquinho mais largo. Aí, ficou um pouquinho mais largo. Aí, eu fui, dei 3 voltas de cartolina e reforcei com durex. Ficou bem resistente, tanto é que aguentou os 40 lançamentos. Eu passei o durex antes de enrolar. Então, ele está com durex nele todo, por dentro. Ok, pessoal, pode baixar o seu foguete aí. Obrigado. Foi legal ver o seu foguete. Muito bem, continua aí, Romeu. Só a aleta que eu não reforcei com durex. Depois eu até pensei em reforçar, mas como ela já estava colada no foguete, ia ser muito difícil. E a umidade do ar, na hora dos lançamentos, deixou a aleta um pouco úmida. Aí ficou meio molhada. Agora secou, né? Depois que eu saí. E aí ela ficou meio mole, estava toda amassada. Agora já enrijeceu, ficou normal de novo. Mas na hora dos lançamentos, cada lançamento a letra amassava, tinha que ajeitar de novo. E aí eu achei que não ia dar, mas o foguete aguentou. Ainda bem que aguentou, senão ia ter que fazer outro. Uma coisa que você poderia ter feito, Romeu, era ter passado fita adesiva na aleta. Assim a chuva não ia danificar rapidamente o papel. O senhor quer que eu apresente alguma outra tarefa? Eu estou com a 29 pronta. Não, essa dos lançamentos. Você tem alguma coisa pronta? Então, ela não está pronta para apresentar. Ela está pronta, mas não está muito formatada. Lá tem a tabela? A tabela? É. Vou abrir aqui, só um momento. Tô abrindo aqui. Ok. Deixa eu ver se eu acho que a tabela... Tabela dos alcances? Sim. Calma aí, vou compartilhar a tela. Tá aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Aí, esses aqui que foram os alcances.
Como eu disse, não está formatada certinho, mas vou dar uma ajeitada assim que acabar a reunião e ela já vai estar pronta. Que dá Aí- para ver ali o seu X máximo e a pressão, né? Você está aí oscilando aí, né? A 25, às vezes, 56, né? Várias vezes chegando aí perto dos 50. E a pressão está em torno dos 70, né? 70 foi o alcance que deu ali próximo de 50. E variou um pouco mais o alcance porque a alavanca do gatilho tinha quebrado. Então, estava tendo que acionar na mão. Aí eu estava dando um tapa no registro para liberar de uma vez só a pressão. Aí eu consegui ali dar meu jeito, mas não ficou tão bom quanto quando estava com a alavanca. Sim, senhor Romeu. Aí isso está explicando, porque a sua grande dispersão nos alcances. Você tem aí alcance 18 metros, 36, 53, entendeu? Porque dessa maneira que você está fazendo, você não consegue abrir o seu registro instantaneamente. Aí ficou complicado, eu fiquei prejudicado por causa disso aí. E aí eu consegui fazer, como eu falei, deu para fazer, mas ali passei um perrengue ali para abrir. Aí tinha umas horas que eu não conseguia bater direito, minha mão não pegava, em cheio no registro. Aí foi nesses lançamentos que teve menor alcance, 25, 18 metros. Aí não ficou tão bom, tem uma dispersão alta. O da tarefa 19 ficou com uma dispersão bem menor, porque foi durante a tarefa 19 que quebrou o gatilho. Foi, acho que no lançamento 16 ou 17 que quebrou. Por isso que tem que ter uma base em perfeitas condições de uso, seu Romeu. Aí acabou que não ajeitei o gatilho, que eu não imaginava que ia ter de novo os lançamentos do nível 2. E aí. Pois pegamos você de jeito, né? Peguei você no pulo, tá? Mas aí eu consegui dar um jeito, né? Consegui fazer uma gambiarra ali na hora e foi. Mas você não mandou os seus astronautas a 50 metros de distância. Eles estão perdidos no espaço, entre 18 metros e, sei lá, 55 metros. Você não conseguiu entregar seu satélite na órbita que foi prevista, entendeu? Então, Aí tem que próxima solucionar vez, esse problema aí. né? Não basta ter um foguete, você tem que ter um mecanismo de lançamento, a plataforma do foguete. Você viu lá a Starship, né? O sujeito não tinha uma boa plataforma, quase causou um terremoto nos Estados Unidos, né? Arrancou todos os pedaços lá do concreto, amassou Um monte de coisa, pedaço de caiu coisa. concreto, né? Exatamente, por quê? Porque não tinha uma base bem projetada, bem construída, tá? Tá. Então é importante ter a base bem fixa no chão, né? Com gatilho acionado à distância, não com a mãozinha lá. Violou as nossas regras de segurança, entendeu? Se o capitão ouvisse você falar isso, que você estava liberando seu foguete com a mão, entendeu? Ele já ia mandar você fazer 100 flexões ali, 100 flexões, entendeu? Tá bom? Alerta Se fica para fosse todo do mundo nível aí. 3, se fosse do nível 3, nunca que eu ficaria ali do lado, né? Até porque a chance de explodir é bem maior. Mas aí foi um risco ali que eu corri, mas estava numa situação ali controlada, né? A pressão não era muito alta, o cano de PVC aguenta 70 PSI. Então eu falei, o cano de PVC aguenta, não vai explodir na minha cara. Agora, do nível 3, aconteceu um lançamento meu do nível 4, agora lá na escola, que a garrafa dilatou, quase o foguete estourou. A garrafa ficou bem dilatada. Sim, claro, tem garrafa de todo tipo, entendeu? Mesmo quando você usa a garrafa do mesmo refrigerante, ainda assim são, às vezes, lotes de fabricação diferente, pode ter defeito, entendeu? Pode acontecer. Ok, pessoal. Obrigado aí, Romeu. Posso parar de compartilhar? Pode parar. Tá ótimo.
Vamos terminar por aqui. Já pedi aí a presença de todo mundo. Digita aí seu nome completo, maiúsculo. Tá? Vocês têm um feriadão aí, nesse final de semana, né? Feriadão, né? Bem, tento mandar amanhã o próximo circular aí para vocês. Fiquem atentos, tá bom? Ok, por hoje é só. Obrigado pela atenção de todo mundo. Bom domingo. Até a próxima. Parando de gravar. Se tiver alguma perguntinha a mais queira fazer,